Olá pessoas, bem-vindos ao curso de programação para Arduino do Aprendendo com o Robô. Nessa primeira aula, que vou chamar de aula 0, vamos ver uma introdução à programação com a apresentação de conceitos básicos para pessoas que nunca estudaram programação ou que precisem dar uma lembrada nos conceitos. E nas aulas seguintes vamos ver a apresentação ao ambiente de desenvolvimento do Arduino com o software oficial e uma leitura introdutória da documentação. Também vamos ver as variáveis, que são apelidos dados para o endereço de uma informação armazenada numa região de memória, gerenciamento de memória, porque ela é limitada no Arduino, então temos que usá-la com sabedoria, operadores, estruturas de controle e repetição, que são a maior parte de um programa, como usar bibliotecas externas e como desenvolver as suas próprias, e como lidar com erros de programação, usando a ferramenta de debug do software do Arduino. Nessa aula 0, vamos ver os termos básicos que serão usados durante o curso, por que aprender a programar, o que é um programa e também o que é um algoritmo. Também vamos ver como um programa é executado pelo Arduino e qual é a relação entre o código escrito e o código da máquina. Vamos ver também um assunto que às vezes assusta, mas acaba sendo bem tranquilo, que é a lógica de programação. E terminaremos com um exemplo prático de algoritmo para encontrar as raízes de uma equação quadrática. Vamos começar com alguns termos que serão usados durante o curso, com o primeiro deles sendo o objetivo do curso, que é o Arduino. Um Arduino é uma plataforma de prototipação eletrônica, ou seja, que possibilita testar ideias que podem vir a ser um produto, ou pode ser usada para o ensino da eletrônica. É um conjunto de hardware e software open source baseados em um tipo de computador simplificado contido em um único chip chamado microcontrolador. Sendo assim, ele tem portas de entrada e saída integradas e, em geral, a placa é montada com uma porta USB para que possamos ligar ao computador para transferir os programas para ele. E o microcontrolador vem de duas famílias de arquiteturas, a Atmel AVR com a arquitetura Harvard e ARM com a arquitetura von Neumann. Uma arquitetura é uma estrutura básica de organização que guia o processo de construção de um computador, e entrarei em detalhes sobre essas arquiteturas em vídeos futuros. Voltando aos computadores, humanos não são bons em ler e escrever em zeros e uns. Mas nós somos bons em escrever e ler palavras do nosso alfabeto. E pensando nisso, foram criadas as linguagens de programação, para serem a ponte entre o nosso alfabeto e o alfabeto da máquina, que são os zeros e uns. E quem faz a ponte é um software especial chamado compilador. Ele pega o que escrevemos em uma linguagem de programação e converte tudo para uma sequência de zeros e uns. Da mesma forma que o português, as linguagens de programação têm regras que guiam como a escrevemos. Chamamos isso de sintaxe da linguagem. Em português, podemos dizer que a palavra água tem um acento no primeiro A, ou que antes de P e B sempre escrevemos a letra M, como na palavra ambulante. Nas linguagens de programação, temos regras que têm a mesma ideia, no sentido da escrita correta do código. Por exemplo, ao escrever uma linha em algumas linguagens, devemos quase sempre terminá-la com um símbolo de ponto e vírgula. E o termo código é o que referimos como texto, escrito na linguagem de programação, que especificamente nesse curso será escrito em uma linguagem chamada C, que é uma das mais próximas possíveis da máquina que humanos conseguem entender. E por último temos os softwares IDE, onde essa sigla vem do termo em inglês Integrated Development Environment, que nomeia uma família de softwares que facilitam a escrita do código. Uma IDE normalmente contém funções específicas para a edição do código, da mesma forma como um editor de texto tem ferramentas para edição em português. No caso desse curso, focaremos na IDE oficial do Arduino, por ser mais simples de operar e de fácil instalação, possibilitando que vocês possam começar rapidamente a desenvolver seus projetos com ela. Agora, sabendo todos esses termos, tem uma pergunta motivada pelas novas ferramentas de inteligência artificial, ou IA, que precisa ser feita. Por que eu preciso aprender a programar quando essas ferramentas de IA podem escrever o código para mim? Para responder essa pergunta, tem que desviar um pouco e dar uma explicação a jato do que é o ChatGPT.
Basicamente, ele é um grande banco de dados criado num processo chamado de treinamento, e coloca uma palavra atrás da outra baseado na probabilidade dessa palavra vir depois da outra. Nesse caso, como já foi provado cientificamente, a IA não pode abstrair, ou seja, ela só pode fazer o que existe no banco de dados dela. Bem, se você não precisa ir além do que a IA foi treinada, a IA pode até resolver o seu problema. Mas e se der algum bug? A IA não vai saber resolver uma boa parte dos problemas do seu código. E pior, ela pode criar mais erros enquanto ela te diz de forma bem convincente que o que ela criou está certo. E que a partir do momento que o seu código se tornar mais complexo, e pode ter várias razões para isso acontecer, a IA passa a errar muito, o já famoso termo alucinar. E você vai precisar corrigir e ajustar o código com uma frequência muito maior do que se você mesmo tivesse escrevendo o código. Enfim, respondendo à pergunta inicial, sim, você deve aprender a programar. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, quando calculadoras passaram a ficar menores e caber no bolso, os matemáticos em pânico ficaram com medo de que os estudantes não conseguissem fazer nada sem a calculadora, ou até mesmo que eles ficariam sem emprego. Hoje em dia, as calculadoras tornaram tanto os estudantes como os próprios matemáticos mais produtivos, ao ponto de que conseguem fazer cálculos mais complexos mantendo o mesmo esforço. Esse efeito de aumento de produtividade também vai acontecer com os programadores. Voltando ao curso, e já que eu mencionei a matemática, outra dúvida das pessoas quando querem aprender a programar é se é preciso saber matemática para programar. A programação no dia a dia é bem diferente das provas da escola ou universidade. Você pode olhar em livros, pesquisar no Google ou perguntar ao ChatGPT. Há muitas ferramentas que podem te ajudar a navegar por tópicos mais complicados. Mas se você já souber esses tópicos, vai te economizar alguns minutos de pesquisa. Ou seja, se você souber, ajuda. Mas se você não souber, não vai te impedir de fazer. Dessa forma, a matemática não deve te dar medo, já que se você precisar implementar alguma fórmula, sempre tem alguém que já fez isso em algum lugar na internet. E principalmente, os conceitos aprendidos aqui, que você vai usar na programação para o Arduino, podem ser uma porta de entrada para outras linguagens, já que se vocês pegarem bem o conceito, vai ser muito mais fácil aprender as outras. E para iniciar a programar, temos que entender o que queremos dizer quando falamos em programas. Programas são uma coleção de instruções que dizem à máquina o que ela deve fazer para entregar a resposta ou respostas que a gente quer. A figura tem um código simples na linguagem C que mostra na tela o resultado da operação matemática 2 mais 2. Temos o algoritmo de soma, que manda o resultado para um algoritmo de exibição, o printf, e esse é executado no algoritmo principal de execução, o main. A partir desse código, um compilador vai transformar ele em um código de máquina para ser executado pelo processador que o compilador foi feito para atender. Esse código de máquina é uma sequência de instruções que o processador entende. Cada instrução é um grupo de zeros e uns que diz à máquina o que ela deve fazer. Também sabendo que um programa é uma coleção de algoritmos, vamos entender o que é um algoritmo. Nesse exemplo de uma pessoa ir ao supermercado e comprar um pacote de macarrão, temos as seguintes tarefas numeradas. O primeiro ponto já é claramente atendido, pois o algoritmo tem um objetivo, que é a compra do macarrão. Observa-se também que a lista de tarefas tem pontos onde a ordem importa e outros onde tanto faz. Os passos 1 e 2 podem ser feitos em qualquer ordem, pois você vai sair vestido e com o dinheiro no passo 3. Mas você deve pagar no caixa antes de voltar para casa, porque se você mudar a ordem e sair sem pagar, bem, vai dar problema. Dá para ver que a ordem depende do contexto de cada ação. Esse conceito é muito importante na hora de pensar na lógica de programação. Já vi muita gente achando que é ruim de lógica, mas na verdade bastava dar uma olhada no contexto do algoritmo para sair do problema. Ter um começo e fim é uma coisa que raramente vai ser violada, mas tem casos. Por exemplo, se você tem uma lista de tarefas que espera uma outra coisa, digamos que espera o resultado de um sensor que retorna números de 1 a 10. E se o que ela espera é 20, ou seja, está fora da faixa que o sensor pode responder,
ela vai esperar para sempre, pois nunca vai chegar 20 nela. Uma lista de tarefas que espera para sempre nunca vai ter fim e, portanto, não é um algoritmo. E o último ponto é que o algoritmo tem que retornar alguma coisa. Uma lista de tarefas que soma dois números e não faz nada com eles, nem mostra na tela o resultado, não é um algoritmo, pois o resultado da soma nunca é conhecido nem aplicado em nada. Agora a pergunta a ser feita é: como a máquina executa um programa? Já vimos que o compilador converte o texto escrito numa linguagem de programação que chamamos de código em uma sequência de zeros e uns, que chamamos de código de máquina. Quando o compilador faz essa conversão, ele mantém a ordem de escrita do código, justamente porque ela pode importar na execução. Assim, a ordem das operações em uma linguagem é ligada à ordem de execução do hardware, e sabendo disso, podemos imaginar linha a linha a execução do código no Arduino. Na linguagem C, a execução é feita de cima para baixo em relação às linhas e da esquerda para a direita em relação aos caracteres de cada linha. Dessa forma, um código escrito na linguagem C para Arduino pode ser lido pelo programador na mesma ordem que o processador vai executá-lo, possibilitando a análise do funcionamento antes mesmo de enviar esse código para a placa. Porque, adiantando um tópico da aula sobre gerenciamento de memória, a memória flash do Arduino tem um limite de quantas vezes ela pode ser escrita, e quanto menos vezes jogarmos um código para ele, mais ele vai durar. Por exemplo, se olharmos o algoritmo simples do slide anterior e aplicarmos a ordem de execução da linguagem C, temos que a ordem é a mesma que estávamos usando, com a diferença sendo nas linhas 3 e 7, que temos duas tarefas em cada linha. Nesse caso, temos que caminhar da esquerda para a direita dentro da linha, encontrando duas tarefas declaradas nela e as executando na ordem. Fazendo isso, conseguimos simular o código mentalmente, e essa é uma ótima forma de inspecionar um código à procura de erros. Apenas conhecendo a ordem de execução já dá uma boa ideia de como criar um algoritmo e como escrever um código que funcione. Mas essa ordem é apenas uma parte de um tópico que é quase um tabu na cabeça de muita gente, até mesmo entre alguns programadores já experientes. Nessa parte, vamos ver que não tem nenhum mistério. O computador só faz o que as instruções dizem, e o que atrapalha muita gente é não saber bem o que elas fazem individualmente. A primeira coisa importante para desmistificar a lógica é entender que o computador é burro. Ele não faz nada por mágica e é tudo baseado em mover coisas e fazer contas em cima disso. Não é por acaso que os primeiros computadores da história eram, na verdade, grandes calculadores e nada mais. Entendendo isso, é fácil perceber por que muitos computadores entregam a mensagem de erro mostrada. Há uma instrução que procura pelo teclado e, se não encontrar, retorna um erro padrão. O problema é que esse erro padrão tem como entrada de cancelamento comandos do próprio teclado. Do ponto de vista do computador, tudo está correto. Ele está fazendo exatamente o que foi programado. O problema é que existe um potencial erro na forma com que a mensagem foi escrita, e que poderia ser facilmente corrigido pelo programador que criou esse software. A segunda coisa é entender que existe um contexto para cada operação. Esse contexto é entender se existe algum pré-requisito para a operação ser executada. Devemos perguntar se a operação precisa de algum dado, e se sim, quantos. Ela fornece uma saída? E se sim, para onde deve ir essa saída? Um exemplo prático de contexto é o código ao lado. O algoritmo é preencher a variável x com 2 e y também com 2, somar x e y e mostrar o resultado na tela. O que eu chamei de contexto também pode ser entendido como o que define a ordem de execução. Saber essa ordem só de olhar é uma habilidade que leva tempo, mas alguns passos podem ser usados para defini-la. Primeiro, a ordem de execução das linhas. A cada linha, pergunte-se se ela depende de uma outra linha. Se a linha B depende da linha a ordem deve ser A-B. Segundo, em cada linha pode haver dependência entre operações. No caso da linha iniciada por printf, há 3. A primeira dependência é o próprio printf, que depende do que está entre parênteses para executar. A segunda é o texto entre as aspas duplas, que depende do resultado da soma para que esse substitua o valor %d.
E por fim, a soma depende que os valores de x e y tenham sido definidos anteriormente. Qual é a lição que podemos tirar desse exemplo? A lição é que a lógica de programação pode ser trabalhosa no início, mas se torna simples com a prática. A noção de ordem de execução e o conhecimento prévio de funções usadas com frequência vai te levar a ler e criar rapidamente qualquer código. Agora que entendemos o que é um algoritmo e sabemos como pensar logicamente para programar, vamos ver um exemplo prático, um algoritmo que calcula raízes de uma equação quadrática. No ensino médio, aprendemos que basta resolver a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Para fazer isso, pegamos os valores de a, b e c da equação quadrática e aplicamos na fórmula. Primeiro calculamos o delta, que é igual a 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que é igual a 25 menos 24, que é um delta igual a 1. E se ele for menor que zero, o que não é o caso, não temos raízes reais, só imaginárias. Também não é o caso do delta ser zero, que se fosse sairia só uma raiz. E como o caso que temos é do delta maior que zero, temos duas raízes. E calculando a primeira, temos x igual a menos 5 mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que dá menos 5 mais 1 sobre 2, que dá menos 2. A segunda raiz temos menos 5 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 5 menos 1 sobre 2, que é igual a menos 3. Agora, com a equação feita, podemos notar que existe um algoritmo aqui, já que temos uma lista de tarefas que podem ser ordenadas e que faz e retorna alguma coisa. E se formos escrever esse algoritmo, vamos chegar nesses 5 passos, onde o terceiro é dividido em 3 condições e os passos A e B internos a essas condições são os passos 4 e 5. Fazendo a execução manualmente, respeitando a ordem da linguagem C, temos que o passo 1 foi definir A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 6. O passo 2 foi calcular o delta, que obtivemos 1. E o passo 3 é a condição do delta, que nesse caso escolhemos o passo 3.1 para um valor de delta maior do que 1. E então resultou em duas raízes, menos 2 e menos 3, que são retornadas. Podemos notar que esse algoritmo pode ser aplicado a qualquer valor de A, B e C, e ele sempre vai dar uma resposta. Mesmo no passo 3.2, que diz não retornar nada, há um retorno que diz que nada foi retornado. Parece confuso, mas isso é uma estratégia comum usada na computação, já que não retornar nada, muitas das vezes, como nesse exemplo, nos diz algo sobre o problema. E como fica isso no código? Bem parecido com o algoritmo, como podemos ver. A sintaxe e os detalhes desse programa em C vão ser tratados separadamente em vídeos futuros. Mas em uma explicação básica, podemos ver que o algoritmo foi convertido em um código em linguagem C, e ele retém a ordem previamente definida, onde primeiro definimos os valores de A, B e C, calculamos o delta, decidimos em função do delta quantas raízes serão calculadas e estamos retornando para a tela uma informação escrita. E eu estou usando um site chamado GDB Online para mostrar para vocês o código pronto. E se eu executar, temos menos 2 e menos 3 exatamente como esperado. E com isso ficamos por aqui. Espero que vocês possam sair daqui com uma boa base para entender as aulas futuras e poder começar a criar seus projetos no Arduino. E quem sabe, até se aprofundar em mais áreas, já que a profissão de programador ainda é uma boa forma de arrumar um emprego. E antes de você sair, considere dar uma curtida se gostou e se inscrever no canal para ajudar o humano por trás do microfone. Até mais!